Bom dia, Daniel. Eu vou passar esse áudio aqui para explicar quais são os passos que você precisa fazer para que o aplicativo possa interagir com o fluxo, tá? E vou estabelecer o protocolo também, tá? Bom, antes disso, vou relembrar o que é o ICC Client. O ICC Client, ele já tem todo o engine de comunicação com o bunker e ele tem uma estrutura de fluxos e dispositivos para utilizar para integrar a coleta de dados de venda e de cliente. O ICC Client trabalha com fluxos, né? Esses fluxos, ele pode ter uma interface dentro do ICC Client, que é aquela interface que é uma janela que fica aqui perto do relógio. Pode ser sem interface, que são os coletores que são tipo batch, como o coletor de nota fiscal, né? Nota fiscal eletrônica, que ele só lê a pasta e envia e pronto, não pergunta mais nada. E ele pode ter com interface delegada a um dispositivo externo, tá? Que é o caso do GTEC ou do Android. Vamos falar aqui sobre o fluxo com interface delegada a um dispositivo externo, tá? Vamos falar aqui primeiro do GTEC, tá? Que é o que já está implementado, né? O GTEC é assim. O GTEC, que é o terminal MT720, disponibiliza uma DLL para integração. Essa DLL, quando anexada e instanciada, sobe um thread de servidor que escuta na porta do GTEC e aguarda as conexões, certo? Aí cada terminal GTEC MT720 conecta via TCP no servidor ICC Client, que é onde a DLL está anexada e instanciada. E é executado um fluxo de terminal, que é o ICC GTEC MIBC Flow, certo? O que é que esse fluxo faz? Esse fluxo ICC GTEC MIBC Flow, que por sua vez já conectado, né? Que o fluxo inicia com o terminal já conectado. Pede ao usuário através número de bico através da interface visual, teclado e display do terminal, através disso, certo? Caso o usuário, isso tudo aqui está acontecendo dentro desse flow, vou até deixar dentro do mesmo subitem aqui,
certo? Ele pede aqui um número de bico. Caso o bico tenha uma venda, caso o bico não tenha vendas, o terminal antes disso, vamos ver aqui. O terminal, então, vou até colocar mais detalhado aqui. Quem faz esse fluxo aqui, essa sequência aqui de dentro é o ICC Gertec MIBC Flow, não é o terminal, tá? Então, o ICC Gertec Flow pede ao usuário um número de bico, certo? Ele faz isso enviando um comando para o terminal, o comando read input, tá? Então, o usuário digita um número de bico e esse dado é retornado ao ICC Gertec MIBC Flow, tá? Pronto, ainda dentro do ICC Gertec MIBC Flow, o ICC Gertec MIBC Flow checa se o bico selecionado possui vendas. Caso não possua, exibe uma mensagem de erro, bico sem venda, aguarda 2 segundos e retorna para o passo 2.1. Aí ele fica pedindo bico, entre com bico, tá? Caso o bico possua vendas, então continua este... Não continua. Ele segura este fluxo ICC Gertec MIBC Flow e inicia um fluxo de venda, que é o ICC Gertec Flow, tá? O ICC Gertec Flow recebe enviando um parâmetro que é o próprio fluxo ICC Gertec MIBC Flow e a conexão com o terminal. Porque ele vai continuar conectado no terminal, só que agora dentro desse fluxo. Enviando 2 parâmetros. Tá? Aí o fluxo ICC Gertec MIBC Flow aguarda até que o fluxo ICC Gertec Flow termine e então retorna para o passo 2.1, tá? Então o Gertec ele está dividido no ICC Gertec MIBC Flow e no ICC Gertec Flow. Pronto. Agora veja que quando ele começa o ICC Gertec Flow é porque ele já detectou uma venda e o usuário ele digitou o número do bico lá, né? Então ele gerou um objeto de venda, né, que está em memória ainda, não está no banco, não está em lugar nenhum. E esse objeto então enviando 3 parâmetros. Ele também manda e os dados de venda, da venda.
detectado. Bom, então o ICC-Gertec Flow, lembrando que ele recebe 3 parâmetros. Vou botar esse aqui como item. Esse recebe 3 parâmetros: o fluxo, o terminal, o fluxo ICC-Gertec MIBC Flow, para ele marcar que pode continuar o fluxo anterior, entendeu? E o terminal Gertec MT, a conexão, né? A conexão com o terminal, que é uma conexão de socket. Tem um objeto, né? Tem um objeto encapsulado. E o objeto da venda, tá? Beleza. Encapsulado no queue item. ICC queue item. Certo? Agora vamos lá, ver como funciona isso aqui. O ICC-Gertec Flow, tá 2 pontos aqui para falar o que é que ele faz. O que é que ele faz? Ele já pediu o número, veja que a conexão que ele está com o terminal é a mesma, ele vai dar sequência numa venda, né? Então o fluxo anterior já pediu o número do bico e ele já checou que tem uma venda, né? Montou um objeto e startou esse fluxo ICC-Gertec Flow, tá? O ICC-Gertec Flow, ele vai fazer o seguinte agora. Ele vai pedir para o pergunta se é venda fidelizada, né? Vai perguntar, é uma venda fidelizada ou não fidelizada. Se o usuário, ele pergunta como isso? Pergunta enviando um comando ao Gertec, ao terminal Gertec MT720. Se o usuário responde não fidelizada, o ICC-Gertec Flow envia a venda ao bunker sem fidelização. Venda avulsa. Beleza? Se o usuário responde fidelizada, continua o fluxo. Nesse da venda avulsa, ele envia e termina o fluxo, sinalizando ao ICC-Gertec MIBC Flow que ele pode continuar. Se o usuário responde fidelizada, continua este fluxo, esse atual aqui. O que é que ele vai fazer aqui? Solicita, pergunta, né, o CPF do cliente. Pergunta enviando um comando ao terminal Gertec MT720. Certo? E ao receber o CPF,
localiza o cliente. Caso o cliente não exista, a venda é registrada em um arquivo de texto. A venda é registrada em um arquivo de texto, atualmente, né? Que foi só uma solicitação. Atualmente, a venda é registrada em um arquivo de texto, que é a venda com erro, né? Vendas com erro. Tem um config /modules/mibc.json. Tá ok? E é um parâmetro de salvar, né, que ele tem. E caso o cliente exista onde? No bunker. Caso o cliente exista no bunker, a venda é enviada tomando este cliente. Ah, isso foi modificado. Isso aqui foi modificado. Ele está enviando a venda avulsa. Quando não tem. Deixa eu ver aqui. Não, tá assim mesmo. Tá assim mesmo. Caso o cliente exista no banco, a venda é enviada tomando este cliente. Tomando este cliente. Ok. Termina o fluxo, este fluxo, e sinaliza o ICC gertec mibc flow para que possa continuar. Bom, aí o que é ele continuar? Ele volta aqui para o passo 2.1 e ele fica aqui num loop, né? Toda hora, né? Aqui retorna no passo continuar, no passo 2.1. No passo 2.1. Pronto. Então, além disso, né, o gertec ele também envia vendas fora desses fluxos aqui, que é quando a venda é considerada expirada, ele manda a venda direto para o bunker como avulsa. Isso foi um pedido recente. Tudo bem, mas isso é fora dessa conversa aqui, porque não tem muita relação. O que eu quero explicar agora é esse fluxo aqui, que é o que interessa pra gente, tá? Porque a gente tem que deixar isso bem direitinho funcionando para o Android, certo? Então, como que funciona? Funciona assim. Vamos lá. Android. Aplicativo no Android, tá? O aplicativo no Android, ele deve ter todos os elementos de interface para fazer as perguntas e obter os dados, tá? Então, por exemplo, você vai perguntar o número do bico em algum momento lá, então você tem que ter um campo pedindo o bico e um botão para acionar e enviar para o ICC, né? Deve ter o que mais? Deve ter um campo para pedir o CPF. Isso pode estar em telas separadas, pode estar na mesma tela. Isso aí fica a seu critério. O importante é obedecer o fluxo de envio de dados, tá certo? E o que não for para enviar no momento tem que estar bloqueado. Por exemplo, se não está na hora de perguntar o CPF, o cara não pode ir lá digitar um CPF, tem que bloquear esse campo. Se tiver, por exemplo, tudo na mesma tela, com todos os campos na mesma tela, então tá lá uma tela com o bico, depois um campo de bico, um campo de CPF. Então se está no momento de você perguntar o bico, você só vai desbloquear para digitação o text box
de pergunta de bico, tá? E o botão para continuar. Eu prefiro fazer isso em telas separadas, tá? Mas eu não sei como é que tá feito o aplicativo de vocês, tá? Eu vou continuar essa conversa aqui como se fossem telas separadas, mas pode ser facilmente adaptada para uma tela única, tá? Vamos imaginar que o aplicativo ele tenha uma tela para cada pergunta, né? Eu tenho uma tela para pedir o bico. Entre com o bico, é só uma tela e um input e um OK. Aí o cara vai digitar um bico, aperta OK. Ele vai enviar a resposta para o ICC Client, e se o ICC Client mandar, ele vai trocar a tela. Observe que a parte ativa nessa comunicação não é o aplicativo. Ela não é o aplicativo. Ela é o ICC Client, tá? Aquele que controla o fluxo, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer para trocar a tela, para pedir, para enviar os dados? É o seguinte: do mesmo jeito que foi feito no GTEC, quem vai enviar os comandos para perguntar as coisas é o ICC Client. Então, da mesma forma, ele tem que ter um fluxo, dois fluxos aqui, que é um fluxo do Android e um fluxo da venda, tá? Um fluxo de terminal e um fluxo da venda. Então, o processamento ocorrerá similar ao GTEC, com dois fluxos. Um fluxo de terminal e um fluxo de venda. O fluxo de terminal, ele ocorre assim que o terminal conecta no ICC Client, tá? Então ele já começa, mesmo sem venda. O fluxo de venda, ele é iniciado pelo fluxo de terminal quando uma venda é detectada, tá? Quando o cara botou o bico já e o ICC Client já viu que esse bico tem venda, aí ele vai startar um fluxo de venda, tá? Então vamos lá. Fluxo de terminal. O aplicativo exibirá uma tela apenas pedindo o número do bico e com um botão OK ou continuar. A mesma coisa, né? Certo? Aí ele fica lá aguardando, né? Se ele tá lá, o frentista tá com esse dispositivo lá e ele tá conectado no ICC Client perguntando o número do bico. Se o posto tá parado, não teve nenhum abastecimento, ninguém faz nada, ele continua nessa tela. Até que vem alguém abastecer, né? E o cara vai lá abre o Android e vai digitar o número do bico. O usuário digita o número do bico, né? Como? Ele digita o número do bico. Veja que quem pediu o número do bico, o aplicativo exibirá uma tela apenas pedindo o número do bico. Não, antes disso eu tenho que fazer o seguinte: o aplicativo irá se conectar ao ICC Client através da porta. Eu já estabeleci uma porta ali, que eu olho já, mas deixa eu ver se eu posso olhar aqui, só um minuto. Olhando o número da porta, aqui eu vou botar um XXX, já eu troco aqui. Essa porta acho que ainda não está customizada, é uma porta fixa.
Porta 4545, tá? Através da porta 4545. Pronto. Quando ele estabelecer a conexão, tá? Ele exibirá uma tela apenas pedindo o número do bico. Quem vai pedir isso é o fluxo, não é o aplicativo, tá? O aplicativo, ele vai se conectar e pode ficar em uma tela de carregando, né? Depois que ele se conecta, você pode mudar ele para uma tela de carregando, né? O aplicativo exibirá uma tela apenas pedindo o número do bico. Eu vou até mudar esse texto aqui, tá? O fluxo de terminal irá enviar um comando, já já a gente entra em detalhes em como esses comandos são enviados, ao aplicativo, pela conexão, né? Porque isso aqui ele abriu a conexão aqui, tá? Então, o fluxo de terminal irá enviar um comando através da conexão TCP para o aplicativo. Esse comando chama-se input bico. Em breve eu vou explicar aqui o formato do comando, para você saber parsear esse comando que está vindo lá da porta TCP, ok? Vou dar as dicas para vocês já irem fazendo algumas coisas antes de eu disponibilizar o meu lado, tá? Porque vocês têm que poder testar, né, essas conexões. O usuário digita o número do bico no aplicativo. Veja que como o comando é input bico, é um comando que aguarda um retorno. Então o fluxo de terminal ele fica aguardando até obter a resposta. O usuário digita o número do bico no aplicativo e a resposta é enviada ao fluxo de terminal com o número do bico, tá certo? Ok. Então, o fluxo de terminal checa se há venda no bico selecionado. Caso não haja, venda, ele envia ao aplicativo um comando chamado display text com uma mensagem bico sem venda. Aí ele vai aguardar e um botão, né? E um botão continuar. Certo? Então vamos botar aqui. Você tem que poder processar o input bico. Vou só enumerando aqui para depois a gente explicar melhor. Input bico. Pergunta do bico com o botão de continuar. O comando display text button, wet button, confirmation, display text confirmation. Esse comando exibe um texto e um botão de OK ou continuar, tá?
Vamos lá, continuar aqui o fluxo. Em um botão continuar. Quando o usuário pressiona o botão continuar, esse comando chamado display confirmation, que é um comando que aguarda um retorno de confirmação. Quando o usuário pressiona o botão continuar, o retorno de confirmação é enviado. E o fluxo de terminal continua. O fluxo de terminal volta para o passo 2. Continua. Voltando para o passo 2, tá? Então, quando o usuário... Aqui, ó, essa parte toda aqui, caso não haja venda, tá? Isso aqui é caso não haja venda, tá bom? Caso haja venda, este fluxo continua. Vamos lá, então, para o próximo passo. Bom, então, tem venda, né? Se tem venda, o fluxo de terminal irá encapsular o objeto que o item, que ele já vai deixa eu ver aqui. Vai encapsular o objeto, né? E irá iniciar o fluxo de venda, tá certo? Este fluxo, é isso mesmo, encapsular o objeto que o item, porque todo fluxo de venda ele é associado a uma fila, então você tem que encapsular o que o item e enfileirar para que inicie o fluxo, né? Irá iniciar o fluxo de venda. Até vou melhorar esse texto aqui do Girtech, porque ele inicia o fluxo. Para iniciar o fluxo, o ICC Girtech MIBC Flow apenas encapsula o queue item e enfileira o objeto na fila do fluxo ICC Girtech Flow. Tá certo? Beleza. Cada terminal, cada conexão de terminal tem um flow associado, né? Porque um flow, um fluxo de venda é algo que só processa uma venda por vez, tá? Então, caso o cliente exista... Opa, aqui não, aqui embaixo. O fluxo de terminal irá encapsular o objeto que o item irá iniciar o fluxo de venda. Este fluxo irá o fluxo é iniciado apenas enfileirando o objeto que o item. Porque o ICC, o fluxo de venda, ele fica sempre aguardando, entendeu? Um queue item, ele fica monitorando uma fila. Então, enquanto não tem nada nessa fila, ele fica quieto, parado, né? Esperando. Quando entra um objeto na fila, o fluxo de venda ele vai processar esse objeto, né? E é assim que funciona com todos os devices, todos os fluxos no ICC Client. Fluxo de venda. O aplicativo irá se conectar... Não, ele já está conectado. Então, aqui no fluxo de venda, recebeu 3 parâmetros. A conexão com
o terminal Android e só dois parâmetros. A conexão com o terminal Android e o objeto... são três mesmo. Tem o fluxo. Conexão com o terminal Android, o fluxo de terminal para que ele possa retornar para ele, e o objeto que o item. Esse objeto que o item é a fila com os dados da venda, tá certo? Então, agora a gente vai seguir aqui praticamente os mesmos passos do ICC Geartech Flow, tá? Vou até copiar aqui. Tá? Pergunta se é venda fidelizada ou não fidelizada. Essa pergunta é feita pelo fluxo, né? O fluxo de venda. Pergunta se é venda fidelizada ou não fidelizada. Como que ele faz isso? Ele pergunta enviando um comando ao terminal Android. Se o usuário responde não fidelizada, como que ele vai... o comando chama-se input tipo envio venda. Vamos chamar esse comando dessa forma. A gente tem que fechar esse protocolo, né, para ficar bem redondo e funcionar. Então é o input tipo envio venda, tá? Então ele vai mandar esse comando. E ele deve exibir duas opções para que o usuário selecione: fidelizada e não fidelizada. O comando, o fluxo, aguarda até obter a resposta do comando pelo aplicativo. Quando ele envia esse input tipo envio venda, o aplicativo ele vai exibir essa tela, né, com um botão fidelizado, outro botão não fidelizado. O aplicativo, fica bem claro, né, que o aplicativo ele tá sempre em uma tela, né, e ele fica escutando os comandos do ICC Client. Então, ele escuta um comando, executa e retorna, né? Escuta um comando, executa e retorna. Geralmente, esses comandos exibir uma tela de pergunta e obter a resposta e enviar de volta, né? Certo? E é assim que funciona. E aí ele vai seguindo o fluxo. Eu vou até fazer um pseudocódigo aqui para ficar mais claro. Se o usuário responde não fidelizada, o fluxo de venda envia a venda ao bunker sem fidelização e termina o fluxo sinalizando ao ICC Geartech MIBC Flow que ele pode continuar no passo 2. Se o usuário responde fidelizada, aliás, eu vou já fazer só algumas modificações pequenas aqui, então vamos continuar fazendo. Responde no passo 2. Se o usuário responde fidelizada, continua este fluxo. Pergunta o CPF do cliente. Ele pergunta enviando um comando ao terminal Android. Ao receber o CPF, localiza o cliente e aguardando uma resposta. A tela de pergunta deve ter um campo de CPF e um botão de continuar, de OK ou continuar.
Ao receber o CPF, e retorna para o fluxo de venda. Ao receber o CPF, localiza o cliente. Caso o cliente não exista no bunker, atualmente a venda é registrada em um arquivo de texto. Ele vai se comportar bem similar ao Gertec mesmo. Caso o cliente exista no bunker, a venda é enviada. Tomando esse cliente, termina o fluxo e sinaliza o ICC, o fluxo de terminal para que possa, aqui é fluxo de terminal, retornar no passo 2, tá? Então, quais são as coisas que ele vai, os comandos que ele tem que saber processar, tá? E é por isso que a gente está conversando aqui. O aplicativo deve ter um thread de escuta de comandos, certo? Vou colocar as características do aplicativo aqui. Características do aplicativo. Eu vou implementar esses dois fluxos no lado do ICC Client e vocês vão implementar essas características do aplicativo. O aplicativo deve ter um thread de escuta de comandos, né? Então, ele fica assim: while is running, né? Esse is running é só um booleano que vai dizer se o aplicativo ainda está ativo ou se ele está encerrando, né? Se ele estiver encerrando, ele vai parar o fluxo e vai finalizar o aplicativo. While is running, o que é que ele vai fazer? Aguarda comando via TCP, tá? Vou já explicar o formato do comando. Aí verifica, aí executa o comando, retorno, recebe, executa o comando, e envia retorno via TCP. Bom, o fluxo, o thread de escuta de comando é isso, tá? Esse fluxo aqui, como é que ele vai ser implementado a partir do aplicativo? É assim, ó. Essa função executa o comando, eu vou até chamar essa aqui de function main. Tá? Isso é pseudocódigo. Aí eu vou ter o function executa comando. Comando, recebe, aguarda comando. Retorno, recebe, executa comando, comando. Aí eu vou olhar aqui, switch, comando, nome. Ponto nome. Se aí case input bico
case display text confirmation break case input tipo envio venda. Olha só, basicamente eu vou perguntar o bico e o CPF, tá? Vocês podem incrementar mais o fluxo com mais dados, né? Mas o cadastro, por exemplo, o cadastro de cliente, vocês podem enviar direto para o banner, que vocês têm o dado, já tem isso implementado. Vocês podem deixar só isso aqui mesmo. Mas, sendo assim, o cadastro de cliente não ocorreria no momento da venda, ele ocorreria antes, né? Tá certo? É assim que pode ser feito no momento, até o momento. Se quiserem incrementar esse fluxo com o cadastro de venda dentro do fluxo, vai tornar o fluxo um pouco mais complexo, mas ainda dá para fazer. Mas aí vocês me dizem se precisa. Eu acho que no primeiro momento não. Vamos fazer assim para ter uma versão funcional, né? Você já tem a parte de cadastro de cliente, né? Imagino, no aplicativo de vocês. Vocês só precisam fazer o fluxo aqui de integrar com o ICC Client para ficar lendo a Company Tech e tal, né? O problema da Company Tech é que ela só permite, o protocolo dela é desenhado para que apenas um aplicativo fique consumindo a porta, tá? E por isso que não é possível a gente fazer uma versão do aplicativo que conecta direto no Company Tech. Tem um cara que centraliza, no caso o ICC Client já pode cumprir esse papel, como ele já faz, né? Então, essa função executa comando do aplicativo. Isso aqui eu estou dando um pseudocódigo para você implementar a parte do aplicativo referente a esse fluxo, ok? O input bico, o que é que esse cara vai fazer? Ele vai dizer assim, ó. Ele vai exibe tela pedindo o bico, tá? Aguarda até o usuário clicar em OK. Como é? A tela pode ter um booleano. Esse booleano dizendo que o usuário já entrou com a informação, tá? E esse comando aguarda até o usuário clicar em OK, ele pode ficar while, né? Ficar num while. Aguarda até o usuário clicar em OK. Tela. While. O que é que ele vai fazer primeiro? Ele vai fazer assim, ó. Tela.esperando recebe true, né? While tela.esperando, o que é que ele vai fazer? Ele pode aguardar aqui, sei lá, 500 milissegundos. Pronto, ele fica aguardando aqui. Quando o cara clicar em OK, ele vai setar o valor esperando da tela, tá? E aí ele vai, no máximo 500 milissegundos, ele vai terminar esse while aqui e ele vai encerrar isso aqui. Aí o que é que ele vai fazer? Envia confirmação
para envia confirmação. Ele vai enviar isso para o ICC Client, tá? Case, pronto, isso aqui já está explicado. Aí tem o input CPF. Input CPF. Através do comando input CPF, certo? Então vamos fazer aqui, case input CPF. O que é que esse comando vai fazer? Ele vai exibir a tela pedindo CPF, certo? Vai fazer do mesmo jeito aqui, tela esperando true, aguarda o usuário clicar em OK, envia confirmação para CC. Agora ele não vai enviar só a confirmação, não, ele vai enviar o CPF. Porque na verdade esse aguarda o usuário digitar CPF. Tá? Essa lógica desse comando aqui eu deixar a critério de vocês. Vocês têm que aguardar, similar isso aqui, tá? Vou ver se eu implemento aqui um pseudocódigo, mas esse comando aqui ele tem que retornar um CPF e envia dado para o ICC Client, CPF, tá? Bom, vamos fazer aqui function. Então isso aqui é assim, ó. É bem parecido com esse, só que ele vai retornar um valor, né? Então é assim. Enquanto tela.esperando, thread.sleep 500, return tela.campus CPF, tá bom? Então, quando o cara apertar em OK, ele vai validar o CPF, né? Dentro do aplicativo mesmo, você pode validar se o CPF é válido. Se for inválido, você pode até exibir uma mensagem de erro para o cara digitar de novo. Se não, se for um CPF válido, ele vai setar o esperando da tela para false, né? E ele vai retornar o valor aqui desse campo, essa função. Quando ele retorna, ele coloca isso na variável CPF e envia o dado para o ICC Client, tá certo? Via conexão TCP. Aí esse display text confirmation esse cara aqui aguarda o usuário digitar bico. Esse outro aqui porque aqui tá errado. Aqui não é só uma confirmação, tá? Isso aqui é o da confirmação. Display text confirmation, tá? Tela, exibe tela de confirmação. Esse comando aqui ele vem como um parâmetro, tá? Então vai estar aqui comando.arguments 0 Então ele vai exibir uma tela com esse texto aqui, exibe tela de confirmação. Então esse exibe tela de confirmação tem que ir para uma tela que exibe o texto que está aqui com o botão de OK, tá? Então pronto. Esse aqui é a tela do bico, ó. Pedindo bico, usuário digitar bico. Envia dado para esse ICC Client bico. Envia só a confirmação aqui. Essa confirmação é um dado nulo, um dado true, sei lá. Input tipo envio venda.
Esse input tipo envio venda, ele vai exibe tela de escolha tipo venda, envio venda. E tela.esperando recebe true, aguarda até o usuário escolher uma opção. Da mesma forma, vamos fazer essa função aqui, aguarda até o usuário escolher uma opção, envio venda. Isso aqui é só um pseudocódigo, tá, gente? Para vocês podem implementar isso com outros nomes de função, claro, mas não os de comando. Os de comando tem que ser esses aqui, tá? Que a gente está fechando o protocolo aqui. Aí, aqui vai ser assim. Tipo envio venda. Você vai colocar a tela, né? Essa tela vai ter dois botões, fidelizada e não fidelizada. E quando o usuário clicar em fidelizado, ele vai setar o esperando para false. Ou se ele clicar em não fidelizado, ele também vai setar o esperando para false. Mas ele vai setar alguma outra, uma variável, um campo oculto, por exemplo, que é um campo oculto, chamado tipo envio venda, tá? Então quando você clica em fidelizado, ele seta o tipo envio venda e seta o esperando para false. Então essa função ela vai saber retornar se é fidelizada ou não fidelizada, tá? Tá bom? O tipo de venda é fidelizada para ou não fidelizada. Tem que ser esse, faz parte do protocolo, tá? Ok. Então, é assim. Vamos só recapitular. O cliente abriu o aplicativo se conectou no ICC Client, tá? A tela de configuração do IP, conexão para o ICC Client, vocês podem criar isso independente para configurar o IP, entendeu? Vocês podem fazer isso independente do fluxo. Bom, aí ele conecta no ICC Client. Ao conectar no ICC Client, o que é que ele vai fazer? Ele vai rodar esse main aqui, né? Ele vai exibir tela de carregando, tá? Beleza. Aí, is running recebe true. While this is running, ele vai fazer comando, recebe aguarda comando. Esse aguarda comando vai receber um comando lá do ICC Client, tá? Vou já explicar o formato do comando, beleza. Quando ele recebe o comando, tá? Ele coloca na variável comando e chama o executar comando com um retorno, tá? Então, esse envia retorno vai depender do comando, tá? Ele chama só executar comando, tá bom? Então, executa comando. Então, case input bico. Então, qual o primeiro comando que ele vai executar? Ele vai o ICC Client viu que o aplicativo conectou e vai mandar um input bico. Então, ele vai mandar um input bico. Quando ele manda o input bico, o aplicativo recebe o comando, né? Aqui pelo aguarda comando.
e ele vai chamar o executa comando com input bico. Aí ele vai mostrar uma tela pedindo o bico, né? Ele começa a esperar até que o usuário digite o bico e aperte OK, tá? Ele digita o bico, aperta OK e vai enviar o dado para o ICC Client. O ICC Client tá lá naquele fluxo de terminal, vai ver se o cara tem, se ele tem venda. Se ele não tiver venda, ele vai chamar um display text confirmation, tá? Se ele não tiver venda, vamos só ver aqui se ele tá. Caso não ache, ele envia um aplicativo comando chamado display text confirmation com uma mensagem bico sem venda. Então ele vai exibir bico sem venda aqui, ó. Display text confirmation. Vai mandar um comando com um argumento string 0 chamado, ele vai estar setado para display text bico sem venda. Então ele vai exibir bico sem venda com um botão OK. Aí o aplicativo vai esperar até o usuário clicar em OK. Quando o usuário clica em OK, né, ele seta o esperando para false e esse aguarda vai poder sair. Ele vai poder retornar. E aí ele envia a confirmação de que o cara viu essa tela para o ICC Client. Esse display text confirmation é só para ele exibir a tela e só sumir quando o cara apertar em OK, né? O usuário apertar em OK para que ele saiba que o usuário viu a mensagem. Então ele manda para o ICC Client. E aí, como não tinha venda, ele vai retornar de novo para o comando input bico e fica nisso, né? Caso o bico tenha venda, ele não vai mandar um display text confirmation. Ele vai mandar um input CPF, né? Ele vai entrar no fluxo de venda e vai... ele vai pedir o fidelizado ou não fidelizado, então ele vai chamar esse input tipo envio venda, tá? Input tipo envio venda, pronto. Aí ele vai enviar para o aplicativo, o ICC Client, que está com controle, né? Porque ele recebeu o bico e viu que tem venda. Aí ele vai enviar para o aplicativo o comando input tipo envio venda. E aí o aplicativo, recebendo esse comando, vai exibir a tela do tipo envio venda, né? E vai esperar até que o usuário escolha uma opção. Essa tela tem dois botões, fidelizado e não fidelizado. Quando o usuário clica num deles, ele... Vou botar aqui. Fidelizada ou não fidelizada. Tem que ser esse código aqui que vai ser usado. Quando o usuário escolheu o envio venda, olha só, cadê? Fidelizada, opção, pronto. Ele tem que enviar isso para o ICC Client. Ele vai enviar dado para o ICC Client. Opção, tipo, envio. Envia dado para o ICC Client tipo envio. Então pronto, aí o ICC Client vai saber se é fidelizado ou não fidelizado. Se for não fidelizado, ele vai enviar a venda, né? E vai mostrar uma mensagem de texto dizendo que a venda foi enviada. Ele tem que fazer isso. Eu acho que isso a gente não colocou aqui. Envia uma display text confirmation de confirmação. De venda enviada e termina o fluxo. Tá bom? Ok. Que aí ele vai continuar no passo 2, que vai pedir bico, fica sempre pedindo bico, no passo 2 do fluxo de terminal, né? Ok, se for uma venda fidelizada,
né? Se o cara, quando ele mandou o input tipo envio venda, o cara selecionou fidelizada e o aplicativo retorna para o ICC Client que foi uma venda fidelizada, com esse código fidelizada, aí a gente está nesse passo aqui, né? E ele vai, se o usuário responde fidelizada, continua o fluxo. Pergunta o CPF do cliente. Como é que ele pergunta isso? Ele vai enviar um comando para o aplicativo, um comando com o nome input CPF. Então, ele vai exibir a tela pedindo CPF e vai aguardar o usuário digitar o CPF com retorno e vai enviar o CPF para o ICC Client, né? Aí o ICC Client vai receber o CPF, né? E vai retornar a informação do CPF para o fluxo de venda, que vai receber o CPF e vai localizar o cliente. Caso o cliente não exista no bunker, atualmente a venda é registrada em um arquivo de texto, vendas com erro, que é configurado aqui. Caso o cliente exista no bunker, a venda é enviada tomando este cliente. Termina o fluxo. Antes de terminar o fluxo, envia um display text confirmation de venda enviada com as informações de saldo. Display confirmation with description, certo? Vou fazer outro comando aqui. Ele vai com as informações de saldo como description. Então, termina este fluxo e sinaliza o fluxo de terminal, né? Se foi uma venda e o cliente não estava registrado, colocou na vendas com erro, daí ele exibe um display text confirmation com mensagem de erro, venda cliente não existente, venda arquivada. E então termina este fluxo e sinaliza o fluxo de terminal para que possa continuar no passo 2. Tá, aqui ele teve duas opções nesse passo 4, que ele tentou enviar a venda, ou tentou ver o cliente, no cliente não existe, ele vai mandar um erro, tá? Mandar um erro. Aí ele vai mandar o erro lá pro ICC Client com esse Display Text Confirmation. Se ele enviou a venda, né, ele vai receber o saldo e ele vai chamar o Display Text Confirmation e Description. Na description, a mensagem de texto é venda enviada e a descrição da mensagem de erro, de confirmação de confirmação. As informações de saldo, né? Então, vai ter mais um comando aqui que é bem parecido com esse, mas ele também vai ter a descrição. Esse vai exibir tela de confirmação com descrição. Ele vai chamar a mensagem de confirmação e a descrição que eu vou colocar no parâmetro 2. Tela.esperando recebe true, tá bom? Vamos falar agora um pouco sobre o formato desses comandos. Bom, todo comando ou dado é enviado de um lado para o outro, né? Do ICC Client, envio de comandos do ICC Client
para o aplicativo. O formato disso é um JSON, só que antes de informar o JSON, você vai fazer assim, ó. Eu vou fazer o seguinte, né, o ICC Client. Ele monta o JSON do comando, né? É um comando no formato JSON, mais ou menos assim, ó. Name, aí tem aqui o nome do comando. Aí tem arguments. Veja que isso aqui não é um array numérico, é string mesmo, tá? Aí aqui vai ter o argumento 1, argumento 2, argumento 0, argumento 1. E por aí vai, pode ter vários argumentos, tá? Tá? Ele monta esse JSON numa string. Monta o JSON do comando, converte para string. Então, passo 1. Monta o JSON do comando. Passo 2, converte para string, tá? Converte para string. Envia na conexão uma linha de texto contendo um inteiro, que é o tamanho da string que será enviada a seguir. E envia a string do gerado. Converte para string, S comando. Envia string, S comando. Pronto. Dessa forma, o aplicativo vai poder receber a mensagem. Como? Primeiro, ele dá um read line para pegar o que foi enviado aqui no passo 3, para pegar o tamanho. Aí ele lê isso, passeia o inteiro e vê, eu vou fazer uma leitura de uma string de tamanho X. Aí ele lê até leu uma string de tamanho X, tá? Então ele fica mandando tamanho e dado, sempre mandando os comandos dessa forma, tá? E o envio de dados do ICC Client, do aplicativo para o ICC Client. É bem parecido, né? Ele vai montar o JSON do dado, tá? Então, o dado, na verdade, é um tipo de comando. O nome do comando é data, tá? Só que esse data só é enviado do aplicativo para o ICC Client, tá bom? Então, você vai mandar nesse formato aqui. Então, se você quer mandar uma informação, você manda assim, só no parâmetro 0. Se você vai mandar duas informações de uma vez, você manda o parâmetro 0 e o parâmetro 1. Lembre-se que como string, assim, não é um array sequencial com indexação numérica. É como se fosse um dicionário. Só que o índice é um número convertido em string, tá bom? Vou manter esse padrão aqui. Se você não mantiver esse padrão, o ICC Client não vai conseguir parsear, tá? Porque a gente está fixando um protocolo aqui. Então, ó, por exemplo, quando o ICC Client enviar um comando input bico, eu vou botar aqui exemplo, né? Isso aqui, gente, é lá no final. Aqui. Era para ser lá no final. Isso aqui é aqui, tá? Bom, exemplos.
Vamos ver se a gente fixa um fluxo completo aqui. Aplicativo conecta ao ICC Client, gerando o objeto de conexão de ambos os lados. Aplicativo exibe tela de aguardando e passa a aguardar os comandos através daquela função main código assim, tá? ICC Client envia comando input bico para o aplicativo. Como é esse comando? Ele vai ser assim, ó. Name input bico e arguments vazio. Tá? Aplicativo recebe o comando, exibe a tela de pedir bico e aguarda o usuário entrar com a informação. Quando recebe a informação, envia um dado de retorno. Name data arguments 0, que é o parâmetro 4, que foi o bico 4, tá? ICC Client detecta que há uma venda, então envia para o aplicativo o comando de seleção de tipo de envio, fidelizada ou não fidelizada. Então ele vai enviar o comando chamado input tipo envio venda. Certo? Sem nenhum argumento. Aí o aplicativo recebe comando, exibe a tela de pedir tipo de envio e aguarda o usuário entrar com a informação. Então, vamos colocar aqui. Ele vai enviar um dado fidelizada, tá? Pronto, aí o ICC Client recebe. ICC Client recebe o dado. Recebe o dado com a opção selecionada e então
envia um comando de input de CPF. Input CPF, certo? Aplicativo recebe comando, exibe tela de input de CPF, aguarda o usuário a entrar com a informação, quando recebe a informação envia um dado de retorno de impedir CPF. Data 0. E aquele é o CPF. Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ICC Client recebe o dado com o CPF. Deu certo, Anson? Meu dia. Peguei a senha. Dado com o CPF. E envia a venda. Localiza o cliente. Envia a venda. E retorna as informações com saldo. E retorna e envia um comando de exibição de mensagem com descrição, com as informações do saldo. Venda enviada ao programa de fidelização. Exemplo, pode ser outra mensagem. Mas quem vai colocar essa mensagem é o integrador, tá? Então, venda fidelizada. Venda fidelizada. Enviada. E aqui ele vai botar o saldo. Saldo atual. Aí. Vai dar um enter, né? Saldo desta compra. Então, aplicativo recebe o comando de exibir mensagem, exibe a tela com mensagem, aguarda confirmação da leitura e envia o retorno para o ICC Client. O retorno de confirmação
para o SCC Client. Name data. Arguments. É um retorno vazio agora, tá? Vamos até fazer assim, vamos combinar que vai ter um parâmetro confirmed, tá? Então, aí o ICC Client recebe a confirmação de leitura e retorna ao fluxo de terminal pedindo número de bico, como foi feito no passo 3. Bom, é isso. Aqui é o formato dos comandos, né, explicado. Aqui o fluxo explicado. Espero que o vídeo tenha ficado claro, mas qualquer dúvida vocês podem entrar em contato. Obrigado.